Glória e louvor, honra a ti, Cristo Rei Redentor. Glória e louvor, honra a ti, Cristo Rei Redentor. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória, louvor, honra a ti, Cristo Rei Redentor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, meu caro irmão Nicolas, que se prepara para o santo batismo, hoje é o último estágio, digamos assim, dessa mudança que nós acabamos fazendo na liturgia, dessas 3 degraus que nós fizemos para acompanhar você nessa preparação rumo ao banho batismal. Ainda há um caminho a se fazer, né, das outras celebrações da liturgia, mas hoje nós encerramos, por assim dizer, a catequese que a igreja sempre fez para aqueles que se aproximavam do batismo. Então, é sempre bom que nós recuperemos de onde nós viemos. Nós viemos do 3º domingo, e no 3º domingo nós ouvimos Jesus conversando com aquela mulher estrangeira, com aquela samaritana, e ao falar com a samaritana, Jesus mostrou que ele é o portador da água que sacia a nossa sede. Semana passada, nós ouvimos Jesus que se apresenta como luz e que ilumina um homem que nasceu cego e que por isso gera na vida dele uma transformação radical, não simples, não agradável o tempo todo, mas fundamental, porque dá a ele a certeza de quem é Deus. E hoje nós chegamos nesse 5º domingo, e no 5º domingo nós encontramos esse texto da ressurreição de Lázaro. É um fato notável, porque Lázaro estava morto há 4 dias. Então, não dá para comparar com alguém que, por exemplo, eu não sei como é que é o nome do procedimento, eu esqueci agora, mas sei que o aparelho se chama desfibrilador, né? Que você dá como que aqueles choques na pessoa e ela volta. Não, 4 dias é um tempo considerável para que você tenha certeza de uma morte e certamente já até algum estágio de decomposição, e dali você fazer a vida vir de volta. Com esse gesto, Jesus demonstra o seu poder e demonstra que, sendo Deus, Ele é o Senhor da morte e da vida. E que quando Ele entregar o seu próprio corpo à morte, Ele o faz por amor a nós e Ele o faz para nos dar vida e porque o Pai também restituirá a sua vida. O fato é que o Evangelho de hoje traz vários questionamentos, e questionamentos muito sérios para quem deseja viver a sua fé com comprometimento. O primeiro questionamento que o Evangelho de hoje nos traz é sobre o teor da amizade. Nós ouvimos falar no início do Evangelho que Jesus era muito amigo da família. E nós esperamos muitas vezes que quem é muito amigo esteja perto, seja nos momentos mais importantes, seja nos momentos mais difíceis. E nós ouvimos também, São João coloca, que intencionalmente Jesus não vai. É lógico que aqui tem toda uma dinâmica de salvação, toda uma dinâmica de teologia aqui por trás.
Mas é interessante pensar também nesse aspecto mais humano da coisa. Jesus é amigo, sim, de Marta, de Maria e de Lázaro, como é nosso amigo, como está presente na nossa vida. Mas não significa que essa amizade precisa ser numa overdose, precisa ser numa constante absurda, porque nós pensamos que só somos amparados por Deus quando nós sentimos Deus. Parece que nós só estamos bem com Ele quando nós estamos nos sentindo em paz, quando as coisas na nossa vida estão encaixadas. Mas e nos dias nublados da nossa existência? Ele continua presente, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso Senhor, mesmo que nós não o percebamos. Se não for assim, não é caminhada de fé, não é aquela caminhada onde nós sentimos e não sentimos, onde nós nos alegramos com a sua presença e onde nós perguntamos: onde tu estás? E Ele vai dizer: estou aqui. Então, é interessante já o primeiro questionamento que traz. Um amigo que de repente resolve não se fazer presente, não por maldade, não por egoísmo, mas intencionalmente. E aí é bom que nós pensemos na nossa relação com Deus. Eu não conheço um ser humano, não conheço, que possa dizer de carteirinha que Deus é tão seu amigo que nunca essa pessoa não sentiu assim: nossa, parece que Deus me faltou aqui. Não conheço. Pelo contrário, conheço pessoas, inclusive com grande fama de santidade, que dizem que passaram por aridez de um período longo, de não sentir tanto a presença de Deus. E a única coisa que guiava a pessoa era aquela certeza no coração: eu conheço o amor de Deus, eu sei que Ele não me abandonou. Porque o resto, nada em volta dizia que Ele estava presente. Olha que interessante, não conheço ninguém que diga o contrário, que é tudo maravilhoso e flores, mas conheço quem diga que às vezes vem uma aridez pesada. Fica aqui para nós também esse suspender, né, e pensar bastante em como é essa relação de amizade. Depois, nós ouvimos no Evangelho, a intenção de Jesus era justamente despertar a fé. E para despertar a fé, era preciso ali um grande sinal. E o grande sinal era esse: um homem morto há 4 dias, que pela ordem do Senhor somente retorna à vida. Se Jesus vai antes e o impede, como disseram os judeus lá, de morrer, alguns ficariam certamente felizes, mas qual seria o impacto disso, real? Alguém poderia dizer: ah, não foi ele. É porque melhorou mesmo, né? Porque as condições de saúde melhoraram. E aí é interessante que na nossa vida, embora nós sejamos pessoas de fé, nós também olhamos para o mundo muito racionalmente, né? Nós olhamos para a nossa história como se tudo fosse natural. Nós esquecemos de enxergar a presença de Deus. Nós perdemos a sensibilidade para perceber a mão de Deus na nossa história. E Ele continua a ser o Senhor que manda os ventos, que manda a chuva, que retira a chuva, que faz uma noite estrelada linda, que dá uma noite encoberta, sem a luz do luar, que faz o sol brilhar, e nós achamos que é só a previsão do tempo, que só basta conhecer as condições da meteorologia e nós vamos saber isso. Que tristeza, né? Dizemos que acreditamos em Deus e olhamos para a vida como se tudo fosse somente consequência natural. Eu sempre digo isso e é uma verdade que eu preciso dizer para mim todos os dias. Até o fato de nós estarmos respirando de pé, com saúde, mais ou menos, né? Tem hora que a saúde meio que dá uma baqueada, mas estamos aqui. É a ação de Deus. É Ele presente na história. Aí o que acontece? Como para nós tudo se tornou muito natural, nós esperamos um grande milagre. Porque se não tiver o grande milagre, Deus não me escutou. E Deus continua mostrando a força do seu amor na delicadeza. E Deus continua mostrando a riqueza da sua graça no simples. Ontem à noite, na missa das 18 horas, eu estava sentado e começou o salmo responsorial. E na missa do domingo hoje, né, não a nossa aqui, porque é o ano A, mas nas leituras do ano C, o refrão do salmo responsorial é: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
E quando começou o refrão do salmo, eu olhei ali para fora e aquela planta que está ali encostada junto à parede, eu via o movimento dela pelo vento. E eu dizia: Deus é maravilhoso. Ele nos dá o vento que refresca. Maravilhas fez o Senhor. Claro, gente, eu não estou falando para nós sermos ingênuos e bobinhos, não. Eu estou dizendo para a gente ter esse senso de fé. Nós não somos cientistas no mau sentido da palavra, que vê tudo pela lógica da razão. É preciso que nós olhemos para a vida com esse olhar. Deus está nos dando um presente, Deus nos concedeu, Deus nos deu a graça de estar vivos hoje, Deus nos deu a graça de estar na igreja celebrando. Isso é maravilhoso. Então, renovar o olhar de fé e perceber a presença de Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Depois, nós vemos outra coisa inquietante desse texto, porque Jesus, que se recolhe e que não vai correndo para junto do amigo Lázaro, declara que ele está morto. Ele mesmo diz para os discípulos: Lázaro morreu. E ainda diz: me alegro por causa de vós, porque o sinal que vocês vão ver vai reforçar em vocês a fé. Aí, esse mesmo Jesus tão seguro, esse mesmo Jesus tão cheio de uma autoridade que chega a dizer isso: por causa de vós eu me alegro pela morte dele, não pela morte em si, mas pela glória de Deus que vai se manifestar. De repente, quando chega diante do túmulo, se estremece e chora. Como é isso? Falsidade? Gênero? Será que Jesus estava chorando ali para parecer simpático com a família? Tem hora que a gente fica até constrangido, né? Quando às vezes vai a algum velório de alguém que não é muito próximo, que a gente fica até meio sem jeito. A gente fica até de óculos escuros, né? Que aí pelo menos você esconde, finge que está sentido. Desculpe falar assim, mas às vezes você não tem sentimento. É por isso que Jesus chora. Jesus não é falso. Jesus é verdadeiro. Jesus chora com sentimento. Ele chora porque é homem. Ele chora porque é ser humano. E olha para o que acontece com a natureza humana por causa do pecado. E vê ali a degradação, a que ponto chega daquela criação maravilhosa que Deus realizou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem se desfigurou com o pecado e chega a tal ponto que depois de morto, como consequência desse pecado, apodrece. Fica ali sem vida, incapaz de se mexer, incapaz de fazer algo. E aí o coração de Jesus, que bate como o nosso, que é humano, estremece e chora. Chora pelo amigo, chora pela situação triste. Mas este homem que chora é Deus e tem toda a sua confiança no Pai. E ali mesmo, onde chora, ele diz: Pai, eu te agradeço. Eu sei que você me escuta sempre. Eu sei que tudo que eu te peço, tudo que eu falo, tu ouves. Mas eu te agradeço principalmente por quem vai presenciar este milagre. Porque vendo este sinal, eles vão poder ver a tua mão. Eles vão poder reconhecer o teu poder. E aí, é na voz humana daquele que chora e na autoridade divina daquele que bendiz o Pai, olha ali, Deus e homem verdadeiro, porque a humanidade e a divindade não se separam em Jesus, jamais, é que ele grita: Lázaro, vem para fora. É que ele faz essa voz ecoar, e aí o poder de Deus se manifesta na carne. Deus deu um poder imenso a nós. Nós somos batizados, e como batizados nós temos a vida de Deus em nós. O poder de Deus habita na nossa carne, que um dia vai se deteriorar também. Nós somos vivificados como Lázaro. Nós já temos em nós o Espírito Santo de Deus, e São Paulo falou na segunda leitura: se o Espírito de Cristo mora em vós, ainda que o vosso corpo seja ferido de morte, o vosso Espírito está cheio de vida. E aquele que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você também. Hoje, além de renovar a nossa certeza na ressurreição futura,
A palavra de Deus quer nos convidar já neste momento da nossa vida a experimentar a ressurreição. A ressurreição de ser libertado por Deus do pecado, da maldade, da nossa própria incoerência, de tudo aquilo que é ruim e que não presta e que cheira mal, como disse Marta. E que coisa maravilhosa é quando nós olhamos para essas duas irmãs, para o comportamento dessas duas irmãs que nós já conhecemos de outra passagem, diante de Jesus. Eu gosto pessoalmente de fazer uma analogia quando leio esse evangelho. A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: Lázaro somos nós. E se Lázaro somos nós, um dia nós todos morreremos. Quando morrermos, quando estivermos sepultados, diante de Deus, vão se apresentar em Marta as nossas obras. Aquilo que nós realizamos. Marta é a mulher da atividade, do serviço. E o Senhor vai dizer para nós: tudo bem, você que realizou boas obras, você que fez o bem ao próximo, você que ia para a igreja, ótimo. Acredite, se você crer, você verá a glória de Deus. Agora, depois chega Maria, porque se nós realizamos obras, é porque cremos. E quando chega a Maria, a nossa fé, ela vai dizer a mesma coisa que disse Marta, mas é a nossa fé que vai levar Jesus até junto do nosso sepulcro para nos trazer de volta à vida. No fim das contas, nós seremos ressuscitados um dia com as duas coisas, com as obras e com a fé, mas é a fé que comove o coração. É a fé que faz com que um Deus humano chore. É ela que faz com que ele se sinta interiormente comovido e diga: vem para fora, volta para a vida, venha participar da alegria de pertencer ao meu povo. Meu irmão, nós não te prometemos nada demais, aparentemente. A água que será derramada na tua cabeça se seca. Não fica marca em ninguém, nenhum de nós tem marca. A gente olha aqui quem é batizado e quem não é. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Renovar a vida da graça de Deus na tua vida prática, no teu concreto, do jeito que você é, com os teus ideais, com as tuas posturas, claro, buscando mudar o coração, né? Não é para a gente continuar do mesmo jeito, mas nós não prometemos nada além de te dar o melhor que você pode receber nessa vida, o Espírito Santo de Deus. O que nós desejamos é que você que tem caminhado conosco com tanto vigor, que é um exemplo para nós, que nos ajuda até a repensar como nós vivemos a nossa fé, sinta isso. Sinta Deus te envolvendo nos dias felizes e nos dias tristes, nos dias em que você sentir Ele perto de você e que você não sentir, e que Ele vai estar te chamando todo dia: volta para a vida, volta para experimentar a graça de Deus. É dessa maneira que eu te convido agora a se aproximar aqui do meio e, como temos feito nesses domingos, que você agora se ajoelhe para a oração.